Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande trazer até os amados irmãos mais um comentário bíblico. É com tremor, amados, e com temor em minha alma que eu quero compartilhar com vocês mais uma porção das Sagradas Escrituras. Nosso tema de hoje é o cuidado com os nossos irmãos. Nós estamos vivendo, amados, a última hora da igreja, vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. E esse assunto é muito importante para este momento, um momento onde o cuidado com o próximo tem deixado de ser uma das prioridades do ser humano. Hoje o ser humano não se importa com o seu próximo, como ele está, se ele está bem, se ele está se levantando, se ele está caindo, se ele está triste, se ele está alegre. Nós vemos hoje os nossos próprios governantes que não estão preocupados com o povo. Os nossos governantes hoje estão preocupados com seus próprios interesses, com seus bens financeiros, com seus status. Eles não estão preocupados com a segurança do povo, com a saúde do povo. Eles estão preocupados consigo mesmo, com as suas famílias, e não com a população. Então o cuidado com o próximo hoje tem partido em várias classes sociais. E nós vemos hoje pessoas que, até mesmo entre a classe trabalhadora, a classe social, a sociedade em si, pessoas que ouvem som de carros altos, coloca som do carro, da casa alto, não se preocupa se o vizinho, se alguém que está passando ali perto do carro dele não gosta daquele estilo de música que ele está ouvindo. Ele está ouvindo o próximo que mude de lugar, o próximo que mude de casa, o próximo que passa em outra rua. Eles não se preocupam com o próximo. Lamentavelmente estamos vivendo essa situação. Pessoas que fazem queimadas, colocam fogo em árvores, em galho seco, fazendo fumaça, sem se preocupar se as pessoas que moram ali naquela região onde foi feito aquele fogo tem algum tipo de problema respiratório, se tem algum idoso que não suporta muita fumaça. Ele coloca fogo ali, ele não está preocupado se aquilo vai trazer mal ao próximo ou não vai. É triste essa situação onde as pessoas pensam em si mesmo e não pensam no seu próximo. E este é um fato, amados, que nos preocupa também dentro da própria igreja, onde muitas pessoas servem a Deus, muitos cristãos não se preocupam com o seu próximo. Eles não se preocupam se a atitude deles está fazendo o seu irmão, o seu próximo cair na fé, ou se está fazendo o seu irmão levantar na fé, se está enfraquecendo ou fortalecendo a fé do irmão. Hoje a gente ouve e lê algumas afirmativas de alguns irmãos que nos traz assim, nos deixa estupefato de ver algumas afirmativas. Por exemplo, alguns cristãos dizem: eu sirvo a Deus como eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Outros dizem: não importa o que pensam de mim, o importante é o que Deus pensa de mim. O importante é eu estar bem com Deus. Os outros dizem: eu não devo satisfação para ninguém, eu vivo a minha vida com Deus e ninguém tem nada a ver com a minha conduta, com a minha atitude. Não importa o que os outros pensam, o importante é o que Deus pensa. Meus amados, mas será que essa é uma atitude correta? É assim que um cristão genuíno tem que pensar? Eu acredito, amados, que não. Mas, lamentavelmente, hoje nós vemos até ensinadores que apoiam esse tipo de conduta e até ensinam a agir assim. Alguns ensinadores que ensinam os cristãos a
a ter esse tipo de conduta. Ora, irmão, você serve a Deus, se tem alguém falando do seu jeito de servir a Deus, né, manda esse irmão plantar batata, ou coisa semelhante. Mas, amados, um cristão que verdadeiramente nasceu de novo e que tem o conhecimento da palavra de Deus, ele jamais vai pensar assim. Ele jamais vai falar, não, eu vou servir do jeito que eu quero, não importa o que o meu irmão está dizendo, se a minha conduta está edificando ele ou não está. Um cristão que verdadeiramente nasceu de novo, ele não vai pensar assim. Esse comportamento de eu sirvo como eu quero, não importa que estão pensando de mim, o que é importante é eu e Deus. As coisas não é bem assim, amados. Não é assim que as Escrituras nos ensinam. A palavra de Deus, ela nos mostra como devemos agir diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, Paulo, nos revela, pelo Espírito Santo, um princípio que confronta, amados, todas essas atitudes, essas afirmativas. Que princípio seria este? É o princípio baseado na lei do amor, onde todo cristão, de todos os tempos, amados, tem que observar e viver. Vejamos o texto. No livro de Romanos, no capítulo 14, a Bíblia revela-nos que alguns cristãos em Roma estavam assim, divididos sobre algumas questões. Por exemplo, alguns só comiam legumes, outros comiam legumes e carne. Outros consideravam alguns dias sagrados, o outro já não. E essa situação, amados, estava fazendo alguns cristãos até mesmo caírem na fé. Por exemplo, alguns cristãos de Roma, eles iam às festas e tomavam vinho não fermentado. E os outros cristãos mais fracos na fé, vendo isso, acabavam cedendo e acabava tomando o vinho fermentado e ficando embriagados. E Paulo, vendo essa situação, ele não procurou incentivar os irmãos que estavam ali tomando o vinho não fermentado, que estava tendo uma conduta prejudicial aos demais irmãos. Ele não incentivou esses irmãos a continuarem vivendo, tomando esse vinho não fermentado, como alguns ensinam hoje, né? Bebe como você quer, faz do jeito que você quer, ninguém tem nada a ver com a sua vida, o importante é o que Deus está pensando de você. Não foi isso que Paulo disse para eles. Continue bebendo vinho não fermentado. Se o irmão está bebendo vinho fermentado, o problema é dele. Não, Paulo não agiu assim, Paulo não ensinou isso. Paulo, ele exortou os irmãos, né, para que estes então pudessem mudar a sua conduta. No capítulo 14 do livro de Romanos, no versículo 21, Paulo ele disse: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: se a tua atitude em beber o vinho não fermentado leva o teu irmão a beber o vinho fermentado e ficar embriagado, não beba. Então Paulo estava querendo dizer o quê? Que toda e qualquer atitude que leva o meu próximo, que leva o meu irmão a pecar ou enfraquecer na fé, eu tenho que abandonar, ainda que é um direito meu de fazer aquilo. Mas por amor ao meu próximo, por amor e por zelo da saúde espiritual do meu irmão, eu tenho que abandonar. Por exemplo, suponhamos que uma mulher crente dentro da igreja use uma mini saia ou qualquer uma outra roupa sensual.
Quando uma pessoa age assim, ela está pecando duas vezes. Primeiro, ela usando uma roupa sensual, ela está quebrando os padrões, né, de comportamentos exigidos pela palavra de Deus. É o primeiro pecado. O segundo, ela com a sua atitude está induzindo alguns irmãos a pecarem. Porque algum irmão pode acabar cedendo e não vigiando o suficiente e acabar olhando para o corpo daquela irmã com um olhar cobiçoso. Então, automaticamente, esse irmão vai pecar. Por causa de quem? Por causa da conduta dessa irmã que não vigiou e colocou uma roupa indecente. Então ela está pecando contra Deus por violar os padrões santos de Deus e pecando contra o irmão, fazendo-o pecar. Então é um tipo de conduta que Deus desaprova. O nosso comportamento, amados, seja por palavras, sejam por atitudes, tem que ser um comportamento que traga edificação e não a ruína do nosso irmão na fé. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele responde a uma pergunta da igreja de Corinto sobre a carne sacrificada ao ídolo. Alguns crentes de Coríntios, eles participavam das festas e comiam das carnes que era sacrificada aos ídolos. Pois, segundo o conhecimento desses irmãos que comiam dessas carnes, ele não tinha problema nenhum. Só que esta prática levava muitos cristãos mais fracos a caírem, pois eles acabavam comendo porque eles viam os irmãos mais fortes na fé comer, só que a consciência deles ficavam pesadas e eles acabavam se enfraquecendo na fé. Então Paulo, ele orienta os cristãos mais fortes na fé, dizendo que é preciso aprender a abrir mão de certos direitos, a fim de preservar a fé do irmão mais fraco, considerando que a vida espiritual do irmão ela é mais importante do que o direito à liberdade. E Paulo é claro, amados, ao dizer que quando algum crente mais forte não abre mão de seu direito por amor ao próximo, ele faz o seu irmão tropeçar. E eles fazendo o seu irmão tropeçar, eles pecavam contra Cristo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 11 e 12, Paulo diz: e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. O que este versículo nos ensina é que aqueles que, pelo seu exemplo de vida, leva outros à ruína espiritual, peca contra aquela pessoa que ele está arruinando e peca também contra Cristo. Então, nós temos sim responsabilidades diante de Deus e dos nossos irmãos. A ideia de que eu sirvo a Deus como eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, não importa o que os outros pensam, o importante é o que Deus pensa, não importa o que estão dizendo, o que importa é o que eu estou vivendo. Espera aí, estão dizendo, mas dizendo o que eles estão dizendo é verdade ou é mentira? Jesus falou assim: olha, exultai e vos alegrai-vos quando mentindo disserem alguma coisa contra vós por amor do meu nome. Disserem mentindo. Agora, quando as pessoas estão censurando a sua conduta, mas estão dizendo a verdade, você precisa mudar. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, a fim de que nós não venhamos causar escândalo aos nossos irmãos. Certo dia, em uma de minhas viagens, uma irmã me contou que ela estava orando para que Deus viesse salvar o seu marido.
E ele não estava querendo ir mesmo para a igreja do jeito nenhum. E ela orando, orando. Certo um dia o seu marido chegou em casa bastante bravo e disse para ela: olha, eu ia para a igreja hoje, mas eu não vou mais. Ela então perguntou: mas o que foi? O que aconteceu? O marido então respondeu para ela: olha, eu estava vindo na rua e quando vi o carro do pastor parado, eu fui em sua direção para perguntar se ia ter culto na igreja hoje, e de repente o pastor saiu daquele carro xingando o jogador do time a qual ele torcia, xingando porque que o jogador não chutou, bravo, bateu a porta do carro. E segundo ela relata, o marido dela disse que ficou sem graça ao ver aquela cena e se desviou daquele pastor sem que ele percebesse a presença dele ali e foi embora para sua casa. Ele disse: olha, eu saí de lá revoltado quando eu vi aquela cena. Eu achei que ser crente era ser diferente. E aquela irmã me contou aquilo e eu fiquei preocupado com aquilo. E analisando, amados, hoje vemos que o testemunho daquele pastor, aquele marido, amados, ficou revoltado e não quis ir para a igreja. Por quê? Por causa da má conduta de alguém. Então, notemos nesse testemunho que temos uma responsabilidade grande diante de Deus e dos homens. E nós, portanto, amados, devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo, que diz: olha, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Coríntios 10, 32, 33. Então a nossa conduta, amados, tem que ser uma conduta exemplar. Temos que andar com prudência e vigilância para não levar outros à ruína. Não somente levar aqueles que estão dentro da igreja à ruína, como aqueles que querem entrar. O mau comportamento de alguns cristãos pode fechar a porta da igreja para aquelas pessoas que querem entrar. Então, amados, olha, é triste, mas por causa de alguns desejos egoístas, daqueles que se acham no direito de fazer e andar como quer, muitos têm se enfraquecido e caído na fé. Mas o apóstolo Paulo, ele alerta, para que as pessoas que agem assim estão pecando contra Deus e contra o seu próximo. Então o que temos que fazer, amados, é seguir o conselho de Paulo, ter uma boa conduta. Aí alguém pode dizer: mas e a minha liberdade? Eu não tenho o direito de agir como quero, eu não tenho... Meus amados, Paulo responde em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Você tem a liberdade, só que essa liberdade sua, ela tem um limite. O cristão tem limites colocados pela palavra de Deus, e a partir do momento que violamos esses limites, pecamos contra Deus e, dependendo da atitude, contra o nosso próximo. Em Romanos capítulo 14, versículo 19, diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, devemos seguir aquilo que serve para a paz e para a edificação. Antes de eu falar, ou antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que ver se isso vai servir para a paz do meu irmão, se isso vai servir para a paz e para a edificação do meu próximo. Certo dia eu estava ouvindo alguém pregando, e a pessoa que pregava, ele defendia os crentes modernos e criticava os conservadores. E eu pude assim ouvir entre os crentes mais light, aqueles glória, porque a causa deles estavam sendo defendida por aquele pregador. E eles davam glória como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma com as suas atitudes e com os seus próximos. E
como vemos pela palavra de Deus, não é isso que a Bíblia ensina. Nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus e também com o nosso próximo. E nesses últimos dias, amados, da igreja, é um sentimento esquisito, um sentimento estranho que está permeando a igreja. Um sentimento de, eu uso mesmo, e daí? Eu tenho mesmo, e daí? Eu falo mesmo, e daí? Eu ouço mesmo, e daí? Ninguém tem nada a ver com isso, não. Meus amados, eu pergunto aos irmãos, será que esse sentimento é gerado pelo Espírito Santo? Esse sentimento de, eu faço o que eu quero, eu sirvo a Deus como eu quero, e daí que o meu irmão está se escandalizando, e daí, o problema é dele. Amados, isso não vem do Senhor. Temos que tomar cuidado. Principalmente, todos nós devemos tomar cuidado. Desde do membro ao líder, a um pastor presidente até. Porque quando se trata de pastores, de pregadores, de ensinadores, de dirigente de congregação, ou de pessoas usadas por Deus, a responsabilidade é muito maior. Por quê? Porque se alguma dessas pessoas de influência ter uma atitude que leva o seu próximo a tropeçar e que traz escândalo, dependendo do escândalo, vai fazer tropeçar não um irmão, mas uma congregação inteira. Uma congregação inteira. A gente sabe de algumas situações tristes e lamentáveis de dirigentes de igrejas que acabam, com o seu mau testemunho, levando quase que uma igreja inteira ao fracasso espiritual. Então a responsabilidade é muito grande, amados. E nós temos que tomar muito cuidado. Então nós temos que vigiar e não dar ouvido a esse tipo de ensino. Temos que tomar cuidado, amados. Temos responsabilidade, sim, com Deus e com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então, amado, dependendo da situação, uma igreja inteira pode ser destruída, não só por um falso ensino, mas também com um mau comportamento que alguém fizer. Quantos cristãos, amados, se desviaram por causa de uma atitude errada de alguém? Não que isso sirva de desculpas naquele dia, ou vai servir de desculpa naquele dia. Mas quem fizer alguém cair da fé, ele tem que temer a Deus e pedir misericórdia, porque ele acabou pecando contra aquele irmão e contra Deus. Então, amados, um mau exemplo, ele pode não só fazer um irmão tropeçar ou enfraquecer na fé, mas também pode ser uma enorme barreira para uma alma vir a Cristo. De que eu faço o que quiser, não estou nem aí com o que os outros dizem ou pensam de mim. Não tem respaldo bíblico, amados. E não é uma atitude de um verdadeiro cristão. Amados, temos uma grande responsabilidade de procurar o bem, a paz e a edificação do nosso próximo. E muitas das vezes, queridos, como nos ensina a Bíblia, não agradar a nós mesmos. Paulo disse isso no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1, leia lá. Olha, amados, que Deus nos ajude e nos desperte a pensar também na fé do nosso irmão e não só na nossa. Esta é a lei do amor, abrir mão do nosso direito para não fazer o nosso irmão tropeçar. Se você desejar ler este comentário bíblico, visite o meu website. O endereço está logo aí na descrição, abaixo deste vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo comentário bíblico, se Deus quiser. Deus abençoe.